Oi pessoal, meu nome é Aline Cruz, eu sou pesquisadora, fiz graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Engenharia Florestal, doutorado em Ecologia e agora eu estou fazendo pós-doutorado em Ambiente e Saúde. A minha temática é Ecologia Histórica e Diversidade Biocultural, então eu trabalho todo o entrelaçamento entre eu busco pesquisar sobre esses entrelaçamentos entre cultura e natureza, principalmente de povos indígenas. E essa é uma carreira que pede muita leitura, muita escrita e muito esforço, muito mais do que se pensa sobre inteligência. Então eu quero convidar vocês para conhecer algumas das minhas leituras. Vamos? Essa é uma simulação. Eu tenho pouco tempo para sair de casa e escolher os melhores livros para essa fuga. O que eu não abandonaria. Eu vou começar, se eu estou saindo, provavelmente eu vou precisar de trabalho, então eu vou levar esse livro aqui, que tem um capítulo que eu ajudei a escrever. Eu levaria... Eu vou deixar para escolher, ele é muito grande, mas eu acho que eu levaria o grande manual da aromaterapia, porque vai que eu fico doente. Esse aqui é pequenininho, eu levaria, da Djamila Ribeiro, que é um manual antirracista. Esse aqui é um livro, é uma literatura básica de ensino médio, mas ele é uma peça de teatro, então eu levaria para lembrar da minha adolescência. Esse livro, que eu ganhei da Flávia, porque ele é muito gostoso de ler, tudo que já nadei da Letrux. Esse livro que eu ganhei do Luiz, que foi bem importante para mim, mudou a minha... Na verdade não mudou, ele me ajudou a conciliar muitas informações científicas de coisas que eu acreditava sobre saúde. Uma literatura indígena, Nhemombareté, do José Verá. É muito pesado, mas esse livro é muito importante, foi muito importante para mim. O meu mesmo eu dei para uma vizinha, uma moça bem jovem, uma adolescente que estava começando a namorar. E esse é da minha mãe, que eu dei pra minha mãe e eu trouxe pra cá. Mas eu não vou levar ele, eu vou levar algum livro de George Orwell. Vou levar a Revolução dos Bichos, que é menor. O livro da Frida Kahlo, na verdade é sobre a Frida Kahlo, da Maria Hess. Eu acho que eu levaria O Corpo Intruso, da Stella Lapone, se couber ainda na sacola. Não. Vou mudar. Eu vou levar esse livro aqui, que é um formador de personalidade que eu li na minha infância, o meu pé de laranja lima.
Essa é a minha mala de emergência. Então, gente, essa é minha sacola, foram as minhas escolhas, ela tá bem pesada. Eu não sou muito fã do Kindle, eu gosto mais da leitura do livro físico, mas eu acho que seria uma boa escolha nesse momento. E agora eu vou convidar vocês para ouvir um pouquinho sobre as minhas escolhas. Vamos ao unboxing das minhas escolhas para essa emergência. O primeiro livro que eu pensei foi esse. Porque ele sintetiza muito do que eu trabalho, né, e estou fugindo, provavelmente vou ter que buscar trabalho em outro lugar. Eu participei de um dos capítulos dele, ele é bem lindo, ele é sobre diversidade biocultural na escola, e eu trabalhei aqui na parte do uso histórico. Da biodiversidade. Basicamente o tema das pesquisas que eu venho desenvolvendo, né? Como que nós humanos, enquanto cada grupo cultural, vem modificando a natureza não só numa visão destrutiva, mas também muitas vezes colaborando. Não é o melhor termo, mas é uma relação interconectada, né? A gente não tem como estar separando o ser humano da natureza. Depois, né, esse aqui é o livro que eu peguei, sem pensar no peso que eu levaria se eu não tivesse essa preocupação, Mulheres que Correm com os Lobos. Ele é um livro com muitos contos e, enfim, é uma recomendação, é um livro feito para mulheres, ele é de uma psicanalista, então ele conversa com o nosso ânimos e com outras figuras da psicologia que eu não sei explicar. Eu escolhi Djamila Ribeiro, Um Pequeno Manual Antirracista, uma autora brasileira, um livro pequeno, muito importante, para a gente estar sempre, né, se letrando, ainda mais quem é aqui do Sul. O racismo é muito incrustado na nossa cultura e se a gente não busca o letramento, acaba cometendo gafes e ferindo pessoas, cometendo crimes, né? O Grande Manual da Aromaterapia. A aromaterapia é um hobby que eu tenho, dá pra ver, né? E, enfim, tô fugindo, posso precisar de alguma informação de saúde, vai estar por aqui. O Corpo Intruso, da Estela Lappone, é um livro, como é que eu posso falar? É um marco, né, na minha trajetória. O corpo intruso é o corpo da pessoa com deficiência, com o qual a sociedade não está acostumada a lidar. E esse livro ele me trouxe letramento sobre as questões da deficiência. Também é um acervo que já, né, vamos falar, não tem tanto acervo assim. Então ele foi bem importante. E a partir do livro dela, eu busquei saber mais sobre a Frida Kahlo, que foi uma artista. Pouco se fala da deficiência dela, e mesmo ela nunca tendo a intenção de esconder. E é um livro muito lindo. De uma artista mexicana, com as caveiras, com a história ilustrada dela. Nossa, essa parte é muito triste, eu não vou falar. Esse aqui eu escolhi porque é um livro gostoso de ler. Eu ganhei da Flávia, minha amiga Flávia.
Num momento que eu precisava de um livro muito leve, ela acertou em cheio. É a autora Letrux, Tudo Que Eu Já Nadei. Esse livro eu ganhei do Luiz Fernando, um amigo meu também. E eu gosto muito dele porque ele traz uma conexão entre o ambiente e as doenças, mas ele sai daquela parte mais mística, ele entra na ciência mesmo e ele mostra a resposta das células, da membrana celular aos ambientes. Então ele tornou científico aquilo que eu acreditava, mas eu precisava desse rigor científico. Eu escolhi um livro do George Orwell, pensando no peso da sacola, eu escolhi A Revolução dos Bichos. É um livro que eu gosto muito. E de qualquer maneira, ele vai estar sintetizando a mesma filosofia do 1984. Esse livro eu acho que eu teria sido mais feliz se eu não tivesse lido na infância. É um livro que eu acho que a minha letrinha de criança que é um livro que define muitos princípios meus. Não tem como não pensar em luta de classe depois de ler a história dele. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, eu escolhi por essa história, pelo meu período no teatro. Ele é um clássico, da literatura, dos livros que a gente precisava ler no ensino médio, mas ele tem essa questão do teatro junto. E eu escolhi um livro de literatura indígena para estar levando o que eu acredito comigo nessa questão toda do que eu trabalho, de diversidade biocultural, que é do José Verá, O José Verá é um nome comum entre os guaranis. Baraete, eu vou ler errado com certeza. Recorrai. É um livro muito bonito, onde ele conta como ele escolhe, como ele encontra as medicinas. Ele sonha com a planta que ele precisa e aí ele vai lá e busca. E aqui, gente, é a minha sacola da emergência. Eu tenho muita dificuldade com números não vou nem dizer que eu tenho facilidade com letras, porque eu tenho dislexia, mas a literatura provavelmente me ajudou bastante a não ter problemas com as letras na escola. Eu frequentava a casa de amigos adultos que tinham uma biblioteca atrás do trabalho da minha mãe. Eu estava conversando com a minha mãe hoje sobre isso. Uma das maiores bibliotecas dentro de uma casa que eu já vi. Eu ganhei uma afilhada por frequentar essa casa, que é a única afilhada que eu tenho que não é parente direta. E eu também sempre peguei muito livro em biblioteca. Antes eu frequentava muitos sebos, hoje eu já não faço mais. Eu não tenho assim a biblioteca grandona que eu gostaria de ter ainda. E, enfim, como eu falei antes, os livros eles me definiram, eles me mostraram realidades além das que eu conhecia. Tem outros aqui,
contaram história do Brasil, história de guerras, história de muitas coisas. Além deles serem em algumas situações uma distração, uma coisa leve, como esse livro que eu escolhi da Letux. E então eu deixo esse convite, né, para que tenha essa aventura de ler livros diferentes e tá enriquecendo o seu repertório e tendo um ganho cultural, algo que pode facilitar a tua vida mesmo quando você tem alguma dificuldade de aprendizado. E é isso. Obrigada se vocês assistiram até aqui e até mais. Um pós-script, eu estava aqui pensando um livro que não poderia faltar em uma fuga e um resgate para preservar, né? Teria que ser esse aqui, o Fahrenheit 451, que é justamente sobre o resgate de livros que estavam sendo proibidos e queimados e destruídos. O título dele se refere à temperatura na qual o papel queima, é uma situação em que bombeiros deixam de apagar incêndios e a fazer incêndios, uma loucura. Também foi um presente de amigo, eu ganhei esse livro do Ramon, e eu acho que ele não poderia não ser salvo em um caso de emergência, então eu tô fazendo esse pós-script.